Ok. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, tá bom? Romanos, capítulo 7, e nós vamos ler os versículos 5 e 6. Eu não sei mais como falar da importância desse livro, irmãos. Realmente eu não sei. O que eu posso te dizer, queridos, que esse é provavelmente o livro mais importante da Bíblia, tá? Porque ele trata de maneira específica e exaustiva a respeito da doutrina da salvação. Tá? Nós temos aqui um texto, um livro que, de fato, queridos, se entendido, né, se compreendido, pode libertar o homem de verdade, de verdade. Não é exagero não, tá? Se nós compreendermos a ministração dessa palavra, isso trará liberdade ao nosso coração. Versículos 5 e 6 diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Vamos orar mais uma vez, tá bom? Agora nós vamos orar por nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, e dessa vez nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, e queremos fazer um pedido, Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, de maneira que a Tua palavra seja a bênção na vida dos Teus filhos, no nome de Jesus. Dá-nos a graça, Senhor, não só de compreender, mas que de fato o Espírito Santo fale ao nosso coração através da ministração da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. O que eu vou fazer hoje, eu vou fazer uma recapitulação boa a respeito do que eu ministrei a semana passada, porque o versículo 4 de Romanos 7 é o versículo chave de todo o capítulo. O versículo 5 e 6 explica o versículo 4. Daí vocês percebem a importância desses dois versículos, tá bom? E a gente tem aqui, queridos, já falei algumas coisas, mas eu tenho aqui palavras que são fundamentais, queridos, fundamentais mesmo, para que a gente possa compreender. Nós falamos bastante semana passada a respeito da carne, o que é isso, tá? Porque é uma palavra muito usada no Novo Testamento, e nós falamos muito da carne, mas às vezes nós não nos damos conta do que é realmente a carne e qual é o uso que o autor bíblico está fazendo dessa palavra no texto que ele está citando. Então é muito importante. Existem palavras na Bíblia que são fundamentais, sabe? Existem palavras que têm vários significados, como a palavra mundo. Eu já falei a vocês, a palavra mundo, ela tem vários significados, e você precisa entender o que o autor está querendo dizer no uso que ele está fazendo daquela palavra, naquela citação, senão a gente perde um pouco o sentido do que o autor está falando. E eu queria fazer uma reprise aqui, querido, uma recapitulação sobre o que Paulo quer dizer a respeito de carne aqui. Eu já disse que a palavra grega é sax, ela vai aparecer demais no Novo Testamento, mas ela tem alguns usos específicos, como por exemplo, carne no sentido de carne mesmo, tá bom? Essa pele que cobre os nossos ossos aqui, né, permeada com sangue, carne nesse sentido. Carne no sentido de corpo, né, o corpo de uma pessoa, mas também carne no sentido de corpo, falando da natureza sensual do homem, da natureza animal do ser humano, dos instintos, né, do ser humano. Carne também, querido, no sentido aqui, e esse é o sentido mais usado aqui, e é basicamente nesse sentido que a gente vai trabalhar um pouco aqui, tá? No sentido de natureza humana, mas da natureza humana separada da influência divina, tá? E por isso inclinada para o pecado e oposta a Deus. Nós vamos ver lá em Romanos, quando Paulo fala de carne, lá em Romanos 8, ele está falando dessa descrição aqui. É do ser humano
separado de Deus, do homem que não nasceu de novo, portanto, inimigo de Deus, entendeu? Inclinado para o pecado, não se sujeita à lei de Deus, não quer se sujeitar à lei de Deus. Então eu queria colocar para vocês aqui e mostrar, primeiro aqui nas Escrituras, alguns usos que são interessantes da gente observar, que é o uso da palavra carne. Por exemplo, as Escrituras se referem à carne para descrever toda a humanidade. Aí eu li Lucas 3:6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Eu li também 1 Pedro 1:24, entendeu? Li Isaías 40, versículos 5 e 6, todos esses usos da palavra carne, mas no sentido de humanidade, da criação, da criatura em si, né? Do ser criado. As Escrituras também falam da carne no sentido de corpo, e aí eu vou ler o texto porque eu acho interessante, é Gálatas 2:19 e 20, Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, né? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, né? Carne aqui é corpo, vivo pela fé no corpo de Cristo, no Filho de Deus, né? Vivo pela fé no Filho de Deus, que amou a si mesmo e se entregou por mim. Então é uma referência a corpo, a palavra carne aqui, sax, mas está falando do corpo, tá? Aí nós temos também, em alguns lugares, a carne se referindo a essa parte sensual da natureza humana. Aí eu citei Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então ele está falando aqui da natureza sensual do ser humano, tá? E a prova disso é porque ele vai descrever as obras da carne, entendeu? Aí ele fala prostituição, impureza, lascívia, idolatria e tudo. Então ele está falando dessa parte do homem, dessa natureza sensual do homem, essa natureza instintiva do homem quase. Agora, veja, desses três usos aqui, querido, nenhum deles se encaixa aqui no texto que nós estamos estudando. Quando Paulo diz assim, porque quando estávamos na carne, eu não posso dizer que carne aqui é corpo, porque eu teria que dizer quando eu estava no corpo, né? Eu teria que não estar no corpo agora, porque quando eu estava no corpo, as paixões do pecado que são pela lei operavam em meus membros. Então, para Paulo dizer que estava no corpo, se a palavra fosse corpo aqui, ele teria que dizer que não estaria mais no corpo agora, entendeu? No caso de quando ele estava escrevendo a carta. Então, não dá para você entender corpo aqui. Não dá para falar da humanidade aqui, porque não faz sentido o restante do texto, tá? E nem dá para falar da natureza sensual do homem, porque o homem, mesmo cristão, ele ainda tem essa natureza sensual nele, entende? Bom, do que é que Paulo está falando, querido, então? E é aí onde eu gostaria de tratar um pouco contigo, tá? Carne aqui, queridos, é o oposto de vida no espírito. Ele está dizendo, olha, antes estávamos na carne, agora estamos no espírito. Vou ler o texto, querido, porque é bem interessante quando você observa o texto lido. Olha, porque quando estávamos na carne, ele está dizendo, nós não estamos mais. Mas quando nós estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para dar fruto para a carne. Mas agora, está contrastando o quando estava na carne, entendeu? Mas agora estamos livres da lei. Olha que e outra coisa que ele diz aqui interessante, né? E isso é muito curioso, querido. Ele está contrastando aqui, está na carne, ou estava na carne, com o estar... Nós não estamos mais debaixo da lei. Versículo 6, né? Mas agora estamos livres da lei. Ele está contrastando o livres da lei com o estado da carne. E aí já aponta para os dois significados dessa palavra, né? Que o primeiro é, o carne aqui significa o oposto de vida no espírito, né? Ele está falando que antes eles estavam na carne, mas agora eles estão no espírito. Antes eles pertenciam à esfera da carne, mas agora eles pertencem à esfera do espírito. Tá, eu vou primeiro te mostrar e respaldar o que eu estou te colocando aqui para você, tá bom? Estou te ensinando aqui, e depois eu entro no outro significado. O respaldo bíblico, irmãos, é bem simples. Romanos 8, Paulo vai citar bastante esse contraste entre carne e espírito. Olha só, Romanos 8:3, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne,
Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você percebe que o contraste aqui é carne e Espírito. Nós não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Paulo diz, quando nós estávamos na carne, né, nós vivíamos, as paixões do pecado, né, operavam em nossos membros. Só que ele está falando de uma condição que não está sendo mais vivida. É igual quando a gente cita lá Efésios 2, né? E vos vivificou, né? Está falando que Deus deu vida a eles. Uma época eles estavam mortos em pecados, mas o Senhor veio e deu vidas a eles. Então eles não estão mais mortos. A condição de estar morto era uma condição passada, pretérita. Agora eles estão vivos, na verdade. A mesma coisa aqui. Eles estavam na carne. E quando eles estavam na carne, as paixões do pecado operavam pela lei no corpo deles. Agora eles não estão mais. Agora eles estão livres da lei. Então, é essa a intenção de Paulo, mostrar esse contraste aqui entre carne e espírito, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito. Nós não vivemos mais segundo a carne. Em outras palavras, nós não estamos mais na carne. Nós estamos agora no Espírito. Esse capítulo 8 aqui, querido, nos primeiros versículos aqui, Paulo vai fazer esse contraste o tempo todo. Olha, os que viviam segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vocês percebem? O tempo todo, esse contraste, carne e Espírito. Carne, os que vivem na carne, os que vivem no Espírito. Os que são inclinados para a carne, os que são inclinados para o Espírito. O tempo todo, esse é o contraste. Por isso que a interpretação mais correta não é dizer que carne ali fala de humanidade, não é dizer que carne ali fala do corpo, não é dizer que carne ali no versículo 5 fala da natureza sensual, mas fala dessa vida fora do Espírito. Em outras palavras, querido, eu vou adiantar logo aqui, ele está falando do homem não regenerado. Carne ali é uma referência ao homem que ainda não nasceu de novo. Você quer ver uma coisa interessante? João 3,6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Novamente o contraste, entendeu? A Bíblia é muito abundante nesse negócio. Por que o Nicodemos não conseguiu compreender o que o Senhor Jesus estava dizendo? Porque ele era apenas o nascido da carne. Carne ali, entenda isso, carne ali é uma referência ao homem natural, ao homem sem Deus, tá? Então não há como um homem natural querer compreender as coisas espirituais com a sua mente e o seu intelecto. Por isso ele pergunta, né? Eu assisti agora, vou indicar para vocês, né? The Chosen. Uma série baseada nos evangelhos muito legal, gente. Eu assisti em 2 dias, tem 8 episódios só, acho que deve ter uma segunda temporada, eu imagino que tenha. Mas eu assisti lá em casa com a minha esposa, com as minhas filhas. Nós assistimos 8 temporadas, maratonamos, né? Coisa que a gente não faz nunca em casa. Nós maratonamos lá. É sobre Jesus. Gente, é muito legal, muito legal. O diálogo que Nicodemos tem com Jesus, nunca mais eu vou ler João 3 da mesma forma, entendeu? Depois daquele diálogo de Nicodemos com Jesus. É um negócio fascinante, muito, muito legal. Eu indico a você, assista sem medo, porque eu não gosto muito de nada, filme evangélico eu não gosto. O único filme evangélico que realmente eu gosto assim, baseado na Bíblia, é o lá de Mel Gibson, lá, Paixão de Cristo. O restante não sou muito chegado, não. A não ser que seja alguma história de algum crente, né, como Deus não está morto, mas interpretando a Bíblia eu não gosto de série, não gosto de nada. Mas quando a minha esposa me falou, né, disse que o Nicodemos indicou, aí eu já fiquei logo receoso porque eu não gosto de nada, porque as pessoas viajam legal, mas eles criaram a história para alguns personagens, para Nicodemos, para Pedro, para Maria Madalena, né? Eles foram criando, para Mateus, foram criando uma história para fazer sentido o evangelho. Ficou muito legal, querido, ficou muito legal, tá bom? Então eu deixo aqui uma dica para vocês, assistam The Chosen, na Netflix, tá? Bom, vamos lá, falando aqui de Nicodemos, ele pergunta, como é que eu vou ter que voltar? E é engraçado ele perguntando isso para Jesus na série, né? Olha para a minha situação aí, como é que eu faço? A minha mãe até morreu, como é que eu volto para o ventre da mãe para nascer de novo, né? Ele não entendeu.
porque ele era apenas um homem nascido da carne, tá? Ele não era um homem nascido do Espírito. Então, querido, estar na carne é ser uma pessoa não regenerada. É o estado natural do homem em pecado, é um estado no qual o pecado tem domínio sobre ele. Significa que o princípio maligno do pecado está controlando a totalidade da sua vida. Significa que ele tem a natureza corrupta, né? O homem não regenerado, ou em pecado e sob o domínio do pecado. É isso. Para você entender, carne ali, o primeiro significado é uma referência ao homem não regenerado, ao homem natural, ao homem que não nasceu de novo. Bom, aí nós chamamos aí a atenção de vocês para a expressão carnal. Carne, carnal são duas expressões muito utilizadas, né? E carnal aqui é um termo relativo para carne, tá bom? E quando o assunto é santificação, essa palavra tem trazido muita confusão para o meio evangélico, não tanto para nós, querido. Eu diria que nós vivemos assim numa espécie de bolha aqui, né? Nós não temos aqui nenhuma grande igreja próxima de nós aqui. Eu sei que há as influências do Facebook, né, do YouTube, na verdade. Isso é até bom, por um lado é bom, entendeu? Se você está num lugar onde há muitas igrejas, aquela coisa toda, você é bombardeado por amigos, chamando para cultos, essa coisa toda, e você pode se confundir. Aqui você deve assistir Facebook, YouTube, na verdade, mas isso talvez não cause tanta influência como uma amizade próxima, te instigando, te perguntando, questionando, ou talvez colocando caraminhola na cabeça, tá bom? Mas olha só o que Lloyd Jones fala a respeito da expressão carnal. Ele diz assim, olha, ele dá um exemplo de um ensino popular comum, isso está falando da época dele, tá bom? Que diz que o homem por natureza é não regenerado, depois ele se converte e se torna tão somente carnal, depois ele tem uma experiência e se torna espiritual. Veja que mentalidade, isso aqui são mentalidades desses movimentos de santificação, que houve muito no passado, hoje a gente não ouve tanto falar sobre isso, né? Mas veja, a ideia é, você é um homem não regenerado, aceita Cristo e se transforma num crente carnal, e depois você tem uma experiência, provavelmente aqui é uma referência ao batismo no Espírito Santo, e aí você se torna um crente espiritual. Então há um processo. Falando nisso, eu estou lendo um livro, irmãos, sobre o Espírito Santo, de Lloyd Jones. Provavelmente os livros de Lloyd Jones são sermões que ele pregou, né? Então, esse é uma das últimas séries de sermões que ele pregou a respeito do Espírito Santo, e nesse livro, ele tem uma mudança de pensamento a respeito do Espírito Santo. Ele acreditava e defendia que um homem, o batismo do Espírito Santo se dá na conversão do homem, entendeu? Que o homem, ele é regenerado e cheio do Espírito Santo na mesma hora. É um ato só. E aí ele escreve um livro para dizer que ele mudou de opinião em relação a isso, entendeu? E que isso não é bíblico. Ele diz que é possível um homem ser regenerado, o Espírito age regenerando, mas ele não ser cheio do Espírito Santo. E aí ele precisa dessa experiência posterior, que é o batismo no Espírito Santo. E aí ele diz que o fato da igreja ser como ela está falando da igreja apática, entendeu? Que não tem influência, que não tem fervor, que não tem vida. Ele está falando de pessoas que são crentes, mas que não têm o poder do Espírito na vida deles. Elas não são cheias do Espírito Santo, entendeu? Elas não foram batizadas no Espírito Santo. Ele entende o batismo no Espírito Santo como uma espécie de avivamento. É muito interessante. O livro está sido assim, tem me ajudado muito, né? E tem me abriu algumas coisas que eu vinha pensando, mas eu estou falando isso por causa dessa experiência aqui. Só que o entendimento que eles tinham aqui não era isso, tá bom? É um entendimento muito mais louco do que isso aqui, na verdade, tá? Veja, por que eles dizem que o crente nascido de novo é carnal? Provavelmente, querido, por causa de 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, lá no versículo 1, 2 e 3, fala disso. Olha, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças, né? Em Cristo. Veja, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo com mudanças. Então, baseado nesse entendimento,
Aqueles irmãos, eles eram imaturos na fé. Portanto, eles nasceram de novo, mas não são espirituais ainda, eles são carnais. É uma distinção, querido, totalmente louca isso aqui, entendeu? Não, a expressão carnal não se aplica aqui. Basta você ler Romanos 8 e você vai entender que o contrário, o contraste entre carne ou carnal é vida no Espírito, entendeu? Então, se eu sou carnal, eu não tenho vida do Espírito na minha vida, tá? Eu sou alguém que não nasceu de novo. Não é que há um estágio da vida cristã que a gente chama de carnal. O carnal aqui, querido, é um crente que nasceu de novo, mas ele está sujeito a cometer pecado, como qualquer pessoa, e as pessoas vão entender, não é porque ele é carnal ainda, entendeu? Ele ainda não teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, porque no dia que ele tiver, aí o entendimento dessas pessoas é que, tendo essa experiência, o Wesley defendia isso, eles não pecarão mais, eles terão uma vida de santidade perfeita, entendeu? É um negócio, é um entendimento muito louco que não, graças a Deus, a gente não tem quase conhecimento disso por aqui, ninguém anda falando disso por aqui, nem no Brasil mesmo você não ouve alguém falando sobre isso, mas é esse entendimento que é colocado aqui. Só para você entender, querido, não há um crente carnal, irmãos. E quando Paulo se refere a carnal aqui, ele não está falando de pessoas que estão precisando de uma experiência com o Espírito Santo para mudar a sua condição de carnal para espiritual. Não, não, não. Quando Paulo diz isso, querido, essas pessoas, elas nasceram de novo, é verdade, elas são crentes, entendeu? Só que as atitudes delas ainda são de pessoas que não nasceram de novo. Veja, elas nasceram de novo, elas têm o Espírito habitando, portanto são espirituais, só que ainda estão agindo como pessoas que não nasceram de novo. É isso que Paulo está dizendo aqui, é esse o sentido. Aí eu falei para vocês na semana passada que eu tenho um texto muito semelhante a esse, lá em Romanos 6, no versículo 6, quando Paulo diz assim, olha, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O velho homem foi crucificado. Eu expliquei para vocês o que é isso, eu falei que isso o velho homem aqui era o meu eu que estava em Adão, era o velho homem, era Adão em mim, na verdade, né? Era a minha antiga humanidade, era o homem que nasceu sob a lei, na verdade. Eu expliquei sobre isso, nascido em pecado, esse era o velho homem, tá? Só que, quando a gente vai para as Escrituras, nós temos lá em Efésios 4, versículo 22 até o 24, uma referência ao velho homem novamente, olha, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então Paulo está orientando essas pessoas que se despojem do velho homem. Mas a pergunta é, o velho homem não já foi crucificado? Como é que eu posso me despojar dele? Entendeu? Se ele já foi crucificado. Ou então, em Colossenses 3, aqui, Paulo diz assim, olha, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Novamente a mesma ideia, vocês se despiram do velho homem, mas, puxa, o velho homem já foi crucificado. A questão aqui, querido, se o velho homem já morto e crucificado com Cristo, já foi morto, como é que Paulo está dizendo aqui para se dispor, despojar, se despir? E a resposta foi, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, não continue vivendo como se você ainda fosse um velho homem. Ou seja, não continue praticando coisas que você praticava antes de conhecer Cristo. O velho homem já morreu, na verdade. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, seja o que você é. Você não é mais o velho homem, você é um novo homem, portanto, viva como esse novo homem. Não está dizendo que o velho homem... Até porque, querido, quando a gente vai para a Bíblia, isso é interessante, as traduções da Bíblia, elas às vezes complicam a nossa mente, né? Porque em algumas traduções, elas colocam lá, no lugar de velho homem, elas colocam uma velha natureza. Mas Paulo diz que a nossa velha natureza já foi crucificada com Cristo. Se a velha natureza foi crucificada com Cristo, né? Como é que pode isso? Porque todo crente ainda tem essa velha natureza. Nós temos duas naturezas. Uma natureza divina, que nós recebemos na conversão, e a velha natureza. Mas Paulo diz que a velha natureza já foi crucificada, se a palavra lá, se a interpretação correta fosse essa, entendeu? Há autores, homens de Deus, grandes homens de Deus, interpretam também como se fossem velha natureza. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo o velho homem como o homem que eu era em Adão,
que morreu na cruz, que foi crucificado com Jesus, entendeu? Agora eu sou um novo homem que ainda tem uma natureza sensual, um novo homem que ainda está sujeito ao pecado, porque o pecado ainda habita o meu corpo, né? Paulo diz isso, as escrituras dizem isso, mas eu sou chamado a viver como se eu não tivesse mais isso. Eu sou chamado a viver e sou chamado a consagrar. Na verdade, eu sou chamado, querido, a ofertar o meu corpo, a ofertar os membros do meu corpo em sacrifício a Deus para viver uma vida santa, reta e agradável ao Senhor, entendeu? É viver como se eu não tivesse, como se eu já estivesse morto, na verdade. Paulo nos chama a agir, querido, como se nós, de fato, quando eu digo que nós estamos mortos, estou falando da nossa condição. Eu estou morto espiritualmente, né, no sentido de que eu morri com Cristo na cruz. Meu pecado foi perdoado, eu fui crucificado com Jesus, meu velho homem foi pregado naquele madeiro, e agora isso não existe mais. Só que eu ainda tenho uma natureza pecaminosa em mim, eu ainda sou tentado pelo pecado, eu ainda estou sujeito ao pecado, e Paulo diz assim, olha, seja quem você é. Você não é mais o velho homem, você já foi liberto daquela condição. Talvez seja por isso que o Wesley dizia que, dependendo da sua experiência com o Espírito Santo, você pode alcançar um estilo de vida de perfeição, que eles defendiam isso naquela época. Mas deixa de lado isso aqui, querido, tá? Só entenda isso. Ou ser carnal, ou ser criança, significa apenas que aquelas pessoas estavam agindo como se elas ainda não fossem crentes, mas elas já eram crentes. Bom, o outro sentido, querido, da palavra carne, é esse homem natural, tá? Esse homem que não nasceu de novo. O outro sentido de carne é o de estar debaixo da lei. Agora vamos novamente. Agora eu vou enfatizar aquele contraste que está aqui, olha. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que antes estávamos retidos. Então, quando nós estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros. Só que agora nós somos libertados da lei. Você percebe? Ele faz um contraste entre estar debaixo estar na carne e o ser liberto da lei. Então, quando Paulo diz, quando nós estávamos na carne, ele está se referindo ao estar debaixo da lei. Eu posso até ler assim, olha, quando nós estávamos debaixo da lei, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei. Então nós estávamos debaixo, lembra lá, nós tratamos isso aqui exaustivamente, nós estávamos debaixo do governo do pecado, da lei, entendeu? Nós éramos escravos da lei, só que o Senhor nos liberta dessa condição. Nós somos libertados disso quando nós morremos com Cristo. Antes de sermos libertados da lei, querido, nós estávamos debaixo dela. Antes de nascermos de novo, nós estávamos na carne. Então, estar na carne tem o mesmo sentido de estar debaixo da lei, tá? É essa a interpretação que Paulo traz aqui para nós. Esse é o segundo significado. Tem base bíblica? Tem, querido. Quando a gente vai para Gálatas 3:3, Paulo diz assim: sois ainda insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aqui eu quero te lembrar o contexto dessa carta. Você sabe, eu já preguei sobre isso aqui, Paulo fundou a igreja naquela região da Galácia, tá? E depois que ele saiu da região, chegaram os pregadores judaizantes e começaram a ensinar que aqueles irmãos não deveriam apenas crer em Cristo, né? Crer em Cristo era necessário, mas não era suficiente. E eles precisariam obedecer algumas coisas da lei, algumas regras da lei. E é por isso que Paulo está aqui dizendo, questionando esses irmãos, tendo começado no Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar na carne? Começar no Espírito, queridos, significa que eles creram na palavra, entendeu? Por fé eles foram salvos, ouvindo a palavra, mas agora eles deixaram a fé, a vida no Espírito, e eles estão tentando aperfeiçoar isso através da obediência a regras e mandamentos. Então, veja, carne aqui tem o sentido de obedecer a regulamentos e regras que havia na lei. É isso que Paulo está dizendo. Deixa eu voltar no texto aqui. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito,
estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Como é que eles estão se aperfeiçoando na carne? Obedecendo a regras e regulamentos que havia na lei. A ideia é mais ou menos assim, irmãos, olha, vocês foram salvos por intermédio do Espírito e agora estão querendo se santificarem através da obediência a regulamentos e regras que havia na lei. É isso que Paulo está questionando esses irmãos. A mesma coisa que em Filipenses 3, queridos, o mesmo sentido, olha, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e não nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O contexto aqui, querido, diz respeito novamente aos pregadores judaizantes, entendeu? E confiar na carne tem o sentido aqui de confiança na raça, no nascimento, na tribo, na confiança em boas obras, de acordo com a lei que eles seguiam. Você quer ver uma coisa interessante? Olha só, versículo 4, mesmo capítulo 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. E como é que eu poderia confiar na carne? Aí ele vai dizer, olha, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a dizer, olha, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essas coisas aqui são obras da carne, entendeu? Isso aqui é confiar na carne, porque eu nasci em Israel, porque eu sou hebreu, porque eu sou da tribo de Benjamim, porque eu sou fariseu, porque eu sou... Isso é carne, tá? Isso é carne. É o mesmo sentido, querido. É estar sujeito, é estar debaixo da lei, na verdade. Tudo isso, querido, significa confiar na carne. Confiar que pela guarda da lei eu posso me justificar diante de Deus. Se nós voltarmos para o versículo 5, irmãos, nós vamos ver aqui que Paulo está dizendo praticamente a mesma coisa com a expressão carne. Quando estávamos na carne, não estávamos no Espírito, e estávamos debaixo da lei. E estar debaixo da lei é tentar se achegar a Deus, é tentar ser salvo, é tentar se purificar por meio da obediência a regras, a regulamentos. E lembre-se aqui de uma coisa, tá bom? Por mais que a gente fale de lei aqui, os judeus, na época de Paulo, eles estavam basicamente, eles criaram tantas regras, tantos regulamentos baseados na lei, que as regras e os regulamentos que eles tinham estavam, tipo assim, obedecer aquelas regras já estava entrando em confronto direto com a obediência à lei de Deus. Então, essa confiança que os judeus tinham não era nem na obediência à lei em si, mas era uma confiança em regras e regulamentos e essas coisas todas que eles criavam para as pessoas, entende? É pegar um mandamento, querido, como eu vi muitas vezes o Nicodemo fazer isso, né? Eles pegam o mandamento do sábado, né? Que a gente no sábado não deve trabalhar, é um dia de descanso. Tá, mas aí começa a perguntar, tá, eu não posso sair do lugar, se eu posso, até quanto eu posso andar, na verdade? O que é trabalhar no sábado em si? Aí eles começam a elaborar um monte de regras, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? Você pode andar, tipo assim, você pode andar 1 quilômetro, mas se você andar 1 quilômetro e 100 metros, você já quebrou o mandamento. Então eu vou criando essas regras, esses regulamentos, entende? Oprimindo as pessoas, na verdade. Só para você entender, querido, carne tem o sentido, primeiro, de uma pessoa não regenerada, aqui nesse texto que nós estamos estudando, e depois tem o sentido de estar debaixo da lei. Eu quero te mostrar uma coisa, querido, interessante, porque há 3 fatos importantes aqui a respeito dessa verdade que Paulo está colocando aqui para nós no versículo 5. É a ideia de que nós estar na carne e estar debaixo da lei é a mesma coisa, tá bom? Ou eu estou na carne e debaixo da lei, ou eu estou no Espírito e debaixo da graça. É o contraste e é a forma que você tem para entender o que é carne nesse versículo. Aí, baseado nisso, eu queria colocar 3 fatos que eu acho bem interessantes, queridos, aqui, para a gente compreender. Primeiro, essa verdade, eu estou falando dessa verdade de ou eu estou na carne e debaixo da lei, ou eu estou no Espírito e debaixo da graça. Essa verdade, ela é praticamente uma repetição de Romanos 6,14, tá? E aqui eu chamo sua atenção para umas coisas que vão acontecer aqui. Paulo vai se repetindo ao longo do texto. Ele vai dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, mas sempre trazendo as mesmas ideias. Olha só, em Romanos 6,14
Está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, ou seja, não estáis na carne, mas debaixo da graça, ou seja, estar no Espírito. É a mesma ideia, só que palavras diferentes. Outra coisa, outro fator interessante aqui, querido, é que essa verdade, ela desmonta toda a justificativa, querido, de pessoas de moral mais elevada, pessoas que não vivem na sarjeta ou nas sarjetas da vida, entendeu? Pessoas que têm até uma moral mais elevada, pessoas mais retas, entendeu? Gente mais conservadora, mas que ainda não nasceu de novo. Essa verdade lança por terra qualquer confiança que o homem possa ter em si mesmo, entendeu? A ideia aqui, querido, não importa a moralidade de uma pessoa, se ela não estiver debaixo da graça e no Espírito, ela estará debaixo da lei e na carne. Não importa quem seja, não importa quão reto ele pareça ser diante da sociedade, se ele é uma pessoa não regenerada, então ele está debaixo da carne, está debaixo da lei e está na carne. E outra coisa interessante aqui também, querido, é que essa verdade, ela reflete outras verdades que vêm sendo ditas e são praticamente iguais. Por exemplo, querido, aqui ou eu estou na carne e debaixo da lei, ou eu estou no Espírito e debaixo da graça. Vou trazer um conceito semelhante a esse. Lá em Romanos 5, dos versículos 12 até o 19, há um princípio. Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. E o versículo, eu vou citar só o versículo 18, mas toda essa seção aqui do 12 ao 19 trata dessa verdade. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Por isso que eu disse lá que o velho homem, entendeu? Era o eu que estava lá em Adão, entendeu? Era a minha ligação com Adão, né? Isso foi quebrado, isso foi rompido. Esse velho homem que estava em Adão foi crucificado com Cristo, entendeu? Versículo 18 do capítulo 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim como veio por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, isso aqui tem a ver com o pecado de Adão, assim também por um só ato de justiça, no caso de Cristo, né, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, ou nós estamos em Adão, na verdade é uma forma de você se referir à humanidade, querido. Grave bem isso, irmãos. Quando nós pensamos na humanidade, nós pensamos assim de maneira binária, vou colocar dessa forma. Ou a humanidade está na carne, debaixo da lei, ou ela está no Espírito e debaixo da graça. Ou a humanidade está em Adão, ou ela está em Cristo. Outra verdade semelhante, ou pertencemos ao reino do pecado, ou pertencemos ao reino da graça. A mesma realidade, irmãos, a mesma coisa sendo dita com palavras diferentes. Ou somos servos do pecado, ou somos servos da obediência. Ou somos servos do pecado, ou somos servos da justiça. Tudo isso reflete a mesma coisa que o Paulo está dizendo aqui. Eu queria que você entendesse uma coisa aqui, querido, é que ele vem repetindo um conceito, uma ideia, vem martelando isso o tempo todo na mente daqueles irmãos, entendeu? Que é a intenção é essa mesmo, querido, a intenção é repetindo, você vai dizendo a mesma coisa, ajusta aqui a um contexto, ajusta ali a um outro contexto, mas sempre a mesma coisa, sempre a mesma verdade vem ressoando, entendeu? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vai ressoar no capítulo 8, entendeu? A mesma verdade vem sendo dita, com palavras diferentes, mas o princípio é o mesmo, a verdade é a mesma. Isso é muito interessante, irmãos. É uma forma de você olhar para a vida, querido, e para as pessoas ao nosso redor e não ter dúvida. A gente é muito assim, irmãos. Olha, nós encontramos uma pessoa boa e aí no nosso coração, eu conheço pessoas assim, digo, meu Deus do céu. Até falei para alguém um dia desse aí, uma pessoa religiosa, entendeu? Mas não crê em Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, não crê que Jesus Cristo é Deus, é apenas o Filho de Deus. Mas é uma pessoa tão reta, entendeu? Vive uma moralidade tão suprema, querido. Conheço pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, são de seitas religiosas até, mas que têm um caráter, têm um comportamento, têm irmãos, uma moralidade, é uma coisa invejável. Eu disse para alguém um dia desses, eu desconheço
crentes, eu não conheci crentes com o mesmo caráter de algumas pessoas que eu conheço e que não são crentes. Como é que a gente explica um negócio desse? É um negócio assustador, gente. Sério. É um excelente funcionário, é um excelente marido, é um excelente pai, é um excelente filho, é uma pessoa muito religiosa, é uma pessoa dada, é uma coisa impressionante, mas não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O que a gente faz com uma pessoa assim? Eu tenho que vir para a palavra, cara. Ou está no Espírito debaixo da graça, ou está na carne e debaixo da lei. Não tem outra saída. Não tem o que dizer. Não importa a religiosidade. Não importa a moralidade. Nada disso. Não importa o caráter. Parece loucura, né? Mas esse é o ensino da Bíblia. Então, concluindo aqui, querido, o estudo da expressão na carne, Paulo está se referindo aqui a essas duas coisas. Ele está falando do homem não regenerado e também do homem que está debaixo do domínio da lei. Tá? Vamos ler o texto mais uma vez agora? Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a carne. Eu queria chamar sua atenção agora para a expressão paixões pecaminosas ou impulsos do pecado, tá? Que é um outro termo. Isso aqui é uma referência aos apetites naturais do ser humano que, embora bons em si mesmos, adquiriram uma tendência má em consequência da queda e do pecado. Escute isso aqui, queridos. Deus fez o homem com certos apetites naturais. E antes de cair, o homem os mantinha sob controle. Por isso, havia equilíbrio na vida do homem. Mas no momento em que o homem pecou, o equilíbrio foi perdido. E em vez de o homem controlar os seus apetites, os apetites passaram a controlar o homem. Comida, bebida, sexo e todos os apetites naturais do ser humano, querido, são coisas legítimas e boas enquanto são mantidas sob controle, enquanto são governadas, sabe, pelo intelecto, pelo entendimento, enquanto essas coisas estão debaixo de um senso de retidão e da nossa relação com o Senhor. Eu posso resumir, enquanto elas são usadas para a glória de Deus. Agora, quando, querido, isso é distorcido, quando essa ordem ela é invertida e o homem passa a ser dominado por impulsos, por paixões, ele está num estado pecaminoso, ele está na carne. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. É loucura, né? O apetite por comida foi uma coisa que Deus deu ao homem. O desejo por comer é bom e vem de Deus. Mas o pecado entra na vida do homem e bagunça tudo isso. Aí nós temos pessoas que comem até morrer e tem pessoas que não comem até morrer do mesmo jeito. Loucura, né? Pense no sexo. O sexo é algo dado por Deus ao homem. Eu lembro demais do pastor Júlio Bueno. Ele, jovem, querendo agradar a Deus, e se sentindo tentado, entendeu? Uma mulher muito bonita, ele se sentia tentado. E ele ia orar e dizia assim: Senhor, tira esse desejo do meu coração, eu quero te servir e tal. Aí ele brincando com a gente lá no retiro para jovem, né? E ele dizia para o menino assim: graças a Deus, Deus não tirou esse desejo. Por isso que eu estou casado e tenho 2 filhos lindos hoje. Foi Deus que deu, irmãos. O problema não é o desejo pelo sexo. O problema é o pecado que entra na vida do ser humano e bagunça esse desejo, entendeu? Torna esse desejo uma coisa maligna. Perverte o desejo. Não tem nada de errado, irmãos. Imagina um homem sem desejo, sem a libido, né? Libido. Ele brincava lá, né? Irmãos, se eu não fosse isso, eu estava jogando do outro lado, no outro time, entendeu? O negócio ia ser complicado para mim. É verdade, querido. Então não é errado o homem se sentir atraído, ou a mulher se sentir atraída, entendeu? Ou sentir desejo pelo sexo. O problema, querido, é que Deus estabeleceu os limites para o sexo. Quando o homem rompe esses limites, ele está se colocando em pecado, entendeu? E esse é o drama. Esse é o grande drama, na verdade. Todos os nossos instintos naturais, querido, foram dados por Deus para serem usados para a sua glória. Então, enquanto o homem tem o domínio desses instintos, havia equilíbrio no homem. O homem perdeu isso com o pecado e agora ele é escravo dos seus instintos. Queridos, homens escravos da imoralidade é uma coisa muito comum. Muito comum. Mulheres também, mas isso é mais forte no homem porque o homem, a atração dele é mais
é mais explosiva, porque ele é movido por aquilo que vê, entendeu? Então, eu lembro, eu tenho livros lá em casa, livros e mais livros, que foram escritos para pastores, homens de Deus, que escreveram livros para ajudarem os homens a vencerem a imoralidade. Só para resumir isso aqui, todo e qualquer sentimento que o ser humano tenha, que o induza, que o predisponha e o que o estimule a cometer um ato de pecado, são paixões pecaminosas. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, diz Paulo aqui, entendeu? Que são pela lei. Aí, irmãos, eu pensei, fiquei em casa, se eu entrava nessa parte aqui, eu digo, se eu entrar eu não vou ter como terminar, então eu vou deixar isso aqui para a semana que vem. Que são pela lei, operam em nossos membros para darem fruto para a morte. As paixões são esses instintos que foram dados por Deus para ser bênção, mas por causa do pecado se transformarem quase que numa maldição. A gente tem que ter muito cuidado. Queridos, a necessidade do lazer, do descanso, é uma coisa que Deus criou. Deus descansou no 7º dia, e Ele fez isso, e por causa disso Ele estabeleceu um mandamento para o seu povo, que eles tinham que descansar. Está aí uma coisa que a gente deveria pensar, né? Nós quebramos a lei de Deus toda semana praticamente, se nós não descansamos um dia por semana. Não precisa ser o domingo, não precisa ser o sábado, mas um dia eu preciso descansar. Meu organismo pede isso, meu corpo pede isso. E a outra razão para esse mandamento era exatamente para que o homem reconhecesse que há Deus, né? Era um dia para o homem cultuar a Deus. Para tudo, e o foco dele naquele dia vai ser Deus. Irmãos, eu penso que nós crentes quebramos isso toda semana, todo mês, todo ano, durante toda a nossa vida. Talvez eu não trabalhe no domingo, mas meu foco no domingo nem sempre é Deus. Na maioria das vezes não é Deus. Eu vou tirar o tempo para lazer, para um monte de outra coisa, e Deus, sabe, se sobrar tempo, se couber na minha agenda no final do dia, eu vou ao culto. Se não couber, não tem nada não. Tem o outro domingo. Nós estamos rompendo com o mandamento de Deus, querido. Rompendo com o mandamento divino. Então, esses versículos 5 e 6 são versículos que nós vamos gastar um tempo estudando. E nós vamos lentamente, porque é preciso que a gente entenda, porque isso aqui, irmãos, nós estamos só iniciando, a parte delicada desse texto vai chegar daqui a pouco, entendeu? Quando chegar no versículo 8 e diante, aí sim, irmãos, aí nós vamos ter trabalho para entender o que é dito aqui. Eu não vou querer ir muito rápido, eu vou repetir, porque eu preciso que nós entendamos tudo que vem sendo dito aqui, queridos. Que isso fique no nosso coração, que a gente entenda realmente o ensino bíblico. Eu disse isso aqui a semana passada, nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nossas vidas, nós não vivemos aquilo que Deus espera que a gente viva. Não é porque nós somos ignorantes, né? Não é isso não, nós temos até um conhecimento, só que o nosso conhecimento, querido, é um conhecimento meio que superficial das Escrituras Sagradas, sabe? Nós não nos apropriamos da verdade bíblica como nós deveríamos. Nesse sentido, eu concordo com Lloyd Jones, sabe? É possível a gente viver uma vida cristã apagada, você é salvo, mas você não... Desculpa a expressão, querido, tá? Eu não achei outra coisa. Mas você nem fede nem cheira. Ninguém é alcançado por ti. Você também não se importa de alcançar ninguém. É salvo. Amém. Graças a Deus eu vou para o céu. Mas só isso. Eu juro para vocês, querido, que eu não consigo entender a vida cristã dessa forma. Nossa. Eu não consigo conceber a vida cristã. Queridos, até porque nós não temos testemunho para dar, nós não temos nada para contar, entendeu? A gente vive e vive se lamentando, vive reclamando, não tem alegria. Eu li lá, né, de Pedro, né, alegria indizível, né, exultante. E eu fico assim, Senhor, e cadê essa vida, cadê essa alegria na nossa vida? Cadê essa celebração no nosso coração? Não há, querido, assim, não... Falta alguma coisa na nossa vida, falta alguma coisa e muito importante na nossa vida, porque vida cristã, querido, deveria... Olha,
Repito lá, né, a história lá do George Whitefield, né? O cara vai ouvir ele é um ateu, alguém questiona, mas você vai ouvir George Whitefield, você nem crê em Deus, ele diz, olha, eu não creio, mas ele crê. A fé dele é um negócio tão impactante, é tão poderosa, que o cara, mesmo não crendo em Deus, ele para o dia para ouvir um pregador, só porque a fé do pregador é muito viva, é muito poderosa, entendeu? É atrativa, na verdade, para as pessoas. E eu oro, irmãos, para que a gente chegue a algo parecido com isso, queridos. Que a nossa fé seja alguma coisa que atrai as pessoas, sabe? Que a nossa fé seja alguma coisa que nos dê a alegria. Irmãos, a alegria pregada tanto e de maneira tão longa lá em Filipenses, nós estamos pregando tanto tempo, né? Alegria que faz um homem preso, querido, algemado, um homem que foi surrado, que foi publicamente exposto à vergonha. Eles tiraram as roupas de Paulo, surraram ele em praça pública para todo mundo ver, depois jogaram ele num calabouço, numa prisão fétida, úmida, amarraram o cara aos pés lá num tronco, e ele está lá, e ao invés de estar pelo menos tratando da ferida uns do outro, irmãos, eles estão cantando a Deus, querido. Não tem explicação para isso, sabe? Eu olho para esse negócio assim, eu digo, Deus, eu quero alguma coisa parecida com isso aí. Porque eu não consigo conceber a vida cristã, irmãos, apenas como essa coisa, eu vou à igreja no domingo, eu vou na terça-feira, e vou porque, né, eu sou crente, se não for o pastor, talvez o líder pergunte por que eu não fui. E tem uns que já perderam até esse receio e já não vem mesmo, vem quando quer. Então, eu não consigo, irmãos, entender vida cristã dessa forma, querido. Não dá, irmãos, não casa, sabe, com aquilo que eu leio nas Escrituras, querido. Não casa, não bate, na verdade, quando a Bíblia descreve o que é um crente, entendeu? Como é que vive um crente? Eu volto lá para o famoso texto, eu não largo aquele negócio, irmãos. Atos 2, 42 até o 47, irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que está vivendo na plenitude do Espírito Santo. Irmãos, todos os dias aprendendo a palavra, todos os dias orando, todos os dias juntos, comendo junto, vivendo uma vida agradável a Deus, uma vida de alegria, que é uma alegria exuberante, que as pessoas são atraídas a ela. Nem pregar, eles estão pregando e as pessoas estão indo para lá, e Deus está acrescentando todos os dias. Eu fico, Deus, não é possível que eu não experimente um negócio desse um dia. Não é possível que vida cristã, irmãos, seja apenas isso que a gente vive. Eu não consigo me conformar com isso, querido. Não consigo. Eu venho pedindo ao Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu peço isso todos os dias, eu não sei nem quantas vezes por dia. Eu quero ser cheio do Espírito Santo porque irmãos, eu não me conformo, eu não acredito que vida cristã é só isso aqui, querido. Não acredito. Não creio, irmãos. Eu tenho que jogar minha Bíblia fora, irmãos. Paulo escrevendo para os Tessalonicenses, me dá só um minutinho, eu sei que eu estou terminando aqui meu tempo, que ouça isso aqui, querido, 1 Tessalonicenses, eu acho que é isso aqui mesmo, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra a palavra com alegria, e que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Olha só, irmãos, receber a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como... irmãos, uma fé... Ele está citando duas regiões gigantescas, que é a Macedônia, que envolve ali a Filipos, a cidade, e a Acaia, que envolve Corinto, aquela região da Grécia, e em outros lugares, a ponto de Paulo dizer assim, não precisamos nem falar nada, não precisamos dizer mais nada, todo mundo sabe da fé de vocês. Isso é dito a respeito disso aqui, leia lá a introdução de Paulo a Romanos. Paulo vai dizer a mesma coisa, eu dou graças porque eu ouço falar da fé de vocês. Leia Efésios, capítulo 1, querido. Paulo vai dizer a mesma coisa, eu dou graças a Deus porque a fé de vocês, o amor de vocês. E eu digo assim, Senhor, mas e nós aqui, em pleno século XXI, a gente não tem direito a isso também? O que acontece com a gente? Qual é o testemunho que nós estamos dando, querido?
Quem veio à igreja aqui por causa de olhar para a nossa vida, o nosso viver lá fora e se sentir tão impactada com a nossa vida que quer conhecer a igreja, quer saber o que está acontecendo? Nós não temos isso, irmãos. E eu estou te dizendo tudo isso, não é para você se sentir culpado, não. Eu queria que gerasse no teu coração uma insatisfação com a vida que você tem. Que você desejasse mais, que você soubesse que não é só isso, entendeu? Que isso aí, querido, meu Deus do céu, é o primeiro degrau da vida cristã. Tem muito mais para ser vivido por nós, tem muito mais para ser experimentado por nós. Mas se a gente não der um segundo passo, a gente não sai desse negócio, irmão. A gente vai ficar aqui o tempo todo. Não é possível, querido, não é possível que a gente se conforme tão facilmente com ser crente. O que é ser crente? Ser crente aqui e acolá eu leio a Bíblia em casa, aqui e acolá eu faço uma oraçãozinha, eu vou na igreja no domingo, na terça-feira quando der eu vou, se eu estiver cansado eu não vou. E é isso, irmãos. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, e pronto, é isso. Quantas pessoas você já levou para Cristo? Quantas pessoas você já influenciou com a sua vida? Quantas pessoas estão na tua lista de oração diária? E você vai lá e se prostra diante do Senhor e pede, Deus, muda a vida dessa pessoa, Senhor, transforma fulano. Ou mesmo orando pela igreja, Deus aviva a igreja, não deixa a igreja permanecer como está. Eu ouvi alguém dizer, querido, acho que foi Timothy Keller, um pastor americano, alguém que falou esses dias aí, um pastor lá de Goiânia, foi. Ele disse, se Deus não avivar a igreja não vai suportar esse tempo que ela está vivendo. Se Deus não avivar a igreja não vai dar conta de passar por esse tempo de tribulação. Porque é o que está acontecendo no mundo, querido. A gente fica aqui isolado, não sabe muito o que está acontecendo, mas a perseguição em relação à igreja está um negócio sério. O Nicolas postou esses dias aí um vídeo, entendeu? Eu vi hoje no Instagram, no Telegram dele. As pessoas estão afrontando mesmo a nossa fé. Muita gente está frio, muita gente está morno nos cantos. Irmãos, não pode ser assim, querido. A gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos nos desafiar, querido. Não se conformar, não vos conformeis com este século, diz a palavra. Não se conforme, querido. Não aceite ser apenas mais um crente, irmãos. Mais um crente. Faça a diferença, querido. Faça a diferença. Não aceite ser mais um. Ah, pastor, que eu quero ir para o céu. O pensamento medíocre, irmãos. Eu quero ir para o céu, é lógico que eu quero, mas eu não quero ir sozinho, irmãos. Entendeu? Eu não quero ir sozinho. Eu quero levar o máximo de pessoas que eu puder. E aquilo que eu puder fazer para alcançar, eu vou tentar fazer, irmãos. Sim, isso vai me sobrecarregar? Com certeza vai, entendeu? Mas eu preciso fazer alguma coisa. Coloque-se de pé, tá bom, querido? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos. Nós te damos graça porque ainda estamos aqui, Senhor. Ainda temos disposição para ouvi-lo, Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor gere no nosso coração, Senhor, uma insatisfação com a nossa vida espiritual, Senhor. Um inconformismo com a nossa vida espiritual, Senhor. E que o Senhor gere um desejo por mais de Ti no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Gera fome no nosso coração, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor. Fome de viver os Teus planos, os Teus sonhos para nossas vidas, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém.